Uhum. Eu acho que aí que você trouxe aquela questão que vira e mexe a gente fala da mulher vem antes da mãe, né? E aí com isso também a questão de ser adulto, né? Assim, em relação aos filhos. Então eu acho que a gente não poderia deixar de falar sobre essa questão exatamente de conseguir ocupar o lugar de adulto em relação aos nossos filhos, né? Aí também está uma chave importante para virar essa postura, né? Para assumir essa postura de abundância, desse sentido, assim, eu só consigo satisfazer, ser a mãe mais disponível se eu satisfaço antes essa mulher, eu só consigo ser a mãe do meu filho se eu assumo o papel de adulto em relação a ele, né? Então acho que a gente podia falar um pouco sobre esse papel de adulto que a gente já trouxe tantas vezes vinculado a responsabilidades, né? E principalmente também ao respeito, mas a gente podia falar um pouquinho mais sobre esse papel de adulto para deixar claro como isso interfere, né? Nesse vínculo que a gente exerce com os nossos filhos. Aham, e como que quando a gente não consegue ocupar o lugar de adulto, a gente acaba sem querer, né, mas colocando os nossos filhos muitas vezes em posturas internas de mais escassez, porque Uhum. nós não conseguimos ocupar o lugar de adulto. Então, acho que é interessante a gente conversar sobre isso, assim, porque o que acontece? Quando a gente não consegue ocupar o lugar de adulta, né, quer dizer, eu tô aqui nessa cascata, mas meus filhos estão acima de mim, eu coloco os meus filhos acima, assim, eu não dou conta de olhar para mim em primeiro lugar, né? Eu não dou conta de cuidar de mim nesse sentido, né? Em primeiro lugar, nesse sentido, eu não dou conta de cuidar de mim. Eu tô lá cheia de dores, de carências, e eu quero que os meus filhos venham aqui, preencham as minhas carências, resolvam os meus problemas, resolvam as dificuldades que eu sinto nos meus relacionamentos, na minha falta de realização na vida, né? E aí, o que que acontece? A gente, quando a gente está nessa postura, que não é a postura de adulto, que é a postura de escassez, ou seja, cheia de feridas, eu vou me tornando muitas vezes mais susceptível às cobranças dos meus filhos, né? Às exigências que os filhos fazem com a gente. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente cai nessa. Quando a gente não consegue ocupar o lugar de adulta, a gente entra muito nas disputas de poder inconsciente que os filhos fazem. Não é disputa de poder exatamente porque eles querem mostrar poder, mas é porque assim, o filho, ele entra no lugar do adulto ali. Ele inverte o papel, né? E aí a gente coloca como se pequena diante dos nossos filhos, ou seja, quando eles acabam ficando mal, né, por causa, em função da postura de escassez deles, que eles já vivem isso e a gente já transmite isso para eles, o que, em vez da gente ocupar o lugar de adulto, falar, filho, o que, que você precisa para melhorar? Peraí, vamos buscar qual caminho que você precisa também, o que, que você está precisando nesse momento, né? Não, a gente fica se sentindo que culpada, né? É aquilo que eu comecei a falar ali. E a gente acaba querendo suprir tudo aquilo que eles querem. Então é quando muitas vezes as pessoas entram assim, dando muitas coisas, materiais, super protegendo, fazendo muitas questões, só que o que acontece é que esses filhos, quando a gente entra nessa dinâmica junto com eles, né? Eles não fazem de propósito, mas é porque eles estão escassos. Eles estão sentindo a falta de algo, eles querem algo que muitas vezes eles não sabem nomear o que que é. Sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, tá? Sente uma falta com relação a essa mãe. Essa mãe vai tentar suprir do jeito que ela consegue, mas nunca vai dar porque ela, na verdade, ela não tem para dar aquilo que eles precisam, que é conexão e disponibilidade emocional. Isso que eles precisam de verdade. Então, porque ela não tem, nem ela já não tinha antes com ela mesma, ela já não está bem com ela mesma. Então, esses filhos vão se tornando, eles querem mais, querem mais, querem mais, não sabem o que que é, porque aquilo ali não preencheu, não preencheu. Eles vão ficando insaciáveis e exigentes demais. E aí eles começam a querer sempre mais dos pais, sempre mais das mães. Eles começam sempre a reclamar daquilo que ainda falta, né? E aí eles crescem e só que muitas vezes vão crescendo ali no tamanho, na idade, mas internamente eles permanecem crianças é, que sentem a falta ali, na postura de criança, a criança que está ali querendo ainda algo da mãe e do pai, né? E aí, quanto mais essa mãe não consegue ocupar o lugar de adulta e se sente culpada, querendo sempre encontrar um caminho de oferecer mais, sabe assim, eu quero mais, eu quero dar mais, como é que eu faço para ajudar mais? Querendo dar mais coisas, né?
ela ajudaria mais esse filho se ela, por exemplo, desse conta de ocupar o lugar de adulto e falasse assim, olha, filho, eu vejo que eu deixei faltar para você. Eu vejo que essa dor que você sente hoje no seu coração, seja pequeno, seja criancinha, seja adolescente, seja adulto, fala, olha, eu percebo que eu não tinha para te dar. Foi possível que eu tinha. Eu não consegui te entregar mais, né? Eu também estava vazia, também estava com as minhas coisas. E eu te dei o melhor que eu podia, e eu vou continuar te dando o melhor que eu podia, mas eu não vou te dar do jeito que você quer, né? Não vou te dar do jeito que você está me exigindo aqui. Eu vou te dar sempre o meu melhor, de acordo com aquilo que você precisa. E o que você precisa é outra coisa, você precisa da conexão comigo, né? E esse é o meu limite. Dentro do meu limite, eu sempre vou tentar te dar o meu melhor. Mas agora também tem uma parte que é com você, que você vai ter que seguir. Claro que quando é criança ainda, né, é muito com a gente, aí, mas eu preciso me comprometer, eu preciso assumir o papel de adulto e falar, olha, eu vou cuidar de mim para poder te entregar mais do que você precisa. Que não é, muitas vezes, é só conexão. O que os nossos filhos precisam? Conexão, né? Eles precisam de conexão, eles precisam de disponibilidade emocional. Então, quando eu consigo assumir essa postura de adulta, com essa firmeza, né, de mostrar para os meus filhos, olha, você está querendo demais, meu, eu não tenho para te dar agora, eu sinto muito, que pena, que pena. E a gente pode falar isso, inclusive, para os nossos filhos pequenos. Eu falo aqui em casa para os meninos, filho, eu tô vendo que você está precisando de mim. Só um pouquinho. Mamãe vai tentar descansar um pouquinho, vou tomar uma água, vou fazer uma coisa aqui que eu preciso, vou finalizar isso que eu preciso agora. E eu vou ficar com você. Vem cá, ou então eu venho e falo assim, vem cá, me dá um abraço. Eu sei que você tá agitada, assim, que você tá precisando da mamãe. A mamãe não tá dando conta. É o meu limite. Não adianta eu ficar desesperada, culpada só ali, né? Então, quando eu entro nesse movimento, eu abraço, falo, olha, é o que eu tenho para te dar agora, você tá precisando é disso, eu te ajudo a perceber isso. Eu vou finalizar o que eu preciso finalizar, que eu volto, né? De alguma maneira, eu tô mostrando o meu limite também. Olha, você quer mais de mim, mas eu não tenho para te dar agora. Mas eu tenho, mas eu posso procurar te oferecer o meu melhor dentro do meu possível aqui agora, né? E isso vai ajudando esses filhos a, em vez de ficarem sempre cobrando mais, eles começam a se tranquilizar porque eles percebem ali que tem um adulto ali naquela relação. E que esse adulto está cuidando do que é possível, que esse adulto me viu, e entendeu que eu estou precisando de alguma coisa. E entendeu que eu estou precisando de algo aqui agora. Então, às vezes, eu faço isso muito assim, se você para e dá um abraço, fala, fica ali um pouquinho. E olha, eu falo, daqui a pouquinho eu volto de novo. E aí eu fico com você, né? É claro que a gente tem que. Esse é um processo que a gente precisa. Preciso estar cuidando também da minha questão interna, né? Mas esse processo vai nos ajudar, né? E vai ajudar os nossos filhos a entender também que não adianta eles fazerem determinados movimentos depois diante da vida, né? Que depois muitas vezes o que acontece? Esses filhos vão crescendo, vão se tornando vítimas para tentar atrair a atenção da mãe, atraem sofrimentos, atraem autossabotagens na vida. Ou seja, eles, porque se eu não ensino para eles que eu tenho os meus limites, né, e que eu vou dar o que eu tenho, mas que eu tô ali comprometida, que eu tô buscando me conectar a eles, eles vão vibrar cada vez mais na escassez, porque eles ficam presos a uma sensação de falta. Então, na minha percepção, a gente precisa ajudar os nossos filhos a perceberem que por mais que falte, não adianta, né, assim, que eles precisam não ficar só vibrando na falta, né? Eu também não vou ficar só super protegendo e tal, porque eu vou acabar prejudicando mais, né? Entendendo que esses filhos vão se tornar cada vez mais escassos e mais exigentes, quanto mais eu entrar nessa dinâmica junto com eles. E do contrário, eu vou ajudá-los a perceber, olha, eu sei que te falta, eu reconheço isso, mas eu vou te dar o meu melhor aqui agora, né? E vai ter uma parte aqui que você vai ter que buscar na sua vida. E tá tudo bem? Uhum. Sim, é um processo que é contínuo, né? E que é bastante desafiador, mas ele também é possível.